Boa tarde, meus irmãos, graças e paz, tudo bem? Estamos aí iniciando a sexta parte, desculpe, do estudo Jesus ensina os princípios do reino ao súdito do rei, né? Relembrando aos cristãos o ensinamento de Jesus aos seus discípulos, relembrando aos cristãos o que Jesus ensinou aos seus discípulos, e isso nós podemos constatar no livro de Atos, quando o texto fala ali, Atos 2, que aprendiam na doutrina dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam? Ensinavam o que aprenderam de Cristo, correto? E no mundo que estamos vivendo hoje, nós, como pastor, resolvi fazer esse estudo. Você pode procurar, que você vai ver os outros vídeos, procurando a parte que relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 3 em diante, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ali ensinando aqueles que ele escolheu como apóstolos, os que estavam à volta, quais eram os princípios de vida do reino de Deus, né? A partir daquele momento ele fala assim: felizes vocês que escolheram esse caminho, e começa a falar qual é o caminho, qual é o pensamento, o código de vida desse reino. Com o que vemos hoje em dia, o que se tornou novamente, eu digo novamente porque nós vemos que na época dos saduceus, fariseus, parece que era a mesma polêmica, né? Então resolvemos fazer esse estudo. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 8, que seria a bem-aventurança, bem-aventurado os limpos, né? Puros de coração. Estes verão a Deus. É um texto interessante e eu espero que nós possamos estudar esse versículo e refletir sobre ele como já refletimos nos outros. A toda semana a gente passa 1 ou 2 vídeos nessa continuação, né? Para a igreja, Primeira Igreja Batista em Sete Barras, do qual sou pastor, e também a gente deixa disponível no Face da igreja, no YouTube, para quem quiser assistir, né? Nós vamos aqui limpos e puros. É interessante que a Bíblia fala muito sobre isso. A limpeza, né? E hoje em dia, se falar no popular, o que é limpar? Limpeza. Você chega num lugar limpo, você tira toda a sujeira, né? Você desinfeta, né? Quando uma dona de casa chega no sábado em casa, é a correria, hoje em dia as mulheres trabalham, e elas pegam ali um pano com um pouco de água e cândida e passa e limpa o local, né? Coisa mais gostosa você entrar num ambiente limpo, né? Onde você olha e não vê sujeira. Interessante que isso daí está falando sobre a vida da gente também, né? A limpeza, né, da nossa vida, procurar andar de forma limpa, não se sujando com as coisas do mundo, com as coisas que venham a nos contaminar, né, com impureza. Daí, algumas traduções está impuro, né? O que é impuro? A Bíblia também fala muito sobre impureza. A Bíblia fala sobre impureza quando ela fala sobre o estéril, né? E quando fala que o Senhor ele forja como prata, né? Imagine o calor para separar entre prata e estéril, né? E então a purificação é você puro. Então fala: bem-aventurado, felizes os limpos, os que procuram se manter limpos, né? Que não se contaminam, os puros, ou seja, um material puro forjado que busca a pureza, né? De uma vida humana conforme a vontade de Deus. E eu também digo que a pureza que ele fala, nós não fomos criados santos e não fomos criados anjos, nós fomos criados seres humanos. E quando a palavra de Deus fala que por um foi Adão, o homem veio a pecar, a humanidade veio a cair, por um que é Jesus Cristo, a humanidade veio a voltar a ser a semelhança de Deus, ou seja, a humanidade precisa humanizar-se, né? Então, puros e limpos de coração. Bem-aventurado os absolutamente sinceros, esse texto quer dizer. Quando ele fala puros e limpos de coração. Ou seja, você pode limpar a sua mão quando está sujo o seu corpo. Você pode parecer uma pessoa pura, limpa, cabelo penteadinho, roupinha limpa, né, barbinha feita, ok? Unhas tratadas. E aqui esse texto não está dizendo sobre isso, sobre a aparência. Mas está falando sobre o coração. E quando a Bíblia fala sobre o coração, ele fala sobre o que hoje em dia a gente diz de alma, de espírito, de sentimento, das entranhas, do que vem de dentro. E a filosofia fala sobre a essência, né? Aqueles limpos e puros em sua essência, em seu coração, em seu sentimento, tá?
Então, aqueles que têm absolutamente são sinceros. Estes, né, esses termos podem refletir o que este texto quer dizer, né? Absolutamente sinceros de coração. Não uma perfeita justiça como a de Deus, pois é impossível nós sermos justos como Deus, mas sim a busca de uma sinceridade e de uma justiça que venha de Deus, conforme o exemplo de Deus, né? Por nós mesmos, é o que a gente comenta amor, né? É fácil amar como Jesus mandou, não, porque o amor é uma escolha, né? Não é natural. Você amar, uma mãe amar um filho que nasce dela, pode ser até natural, você gostar daquilo que é seu, que veio de você. Mas o amor, ele é algo que você deve cultivar e você deve tratar em você, não cultivar porque os outros têm, é com você, lógico, no seu dia a dia é necessário. Mas o que fala aqui é isso daí, tá? Jesus está falando sobre a pureza de uma vida devocional e sincera com Deus, aprendendo dele, uma relação que possa se tornar uma pessoa íntima dele. Né? O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 6, 22 e 24, declara: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Né? O que vem de dentro de você é trevas, você não vai conseguir transmitir luz. Né? Ninguém pode servir a Deus ou a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 22 a 24. Ou seja, o que está dentro do teu coração, onde está o seu tesouro, né? E assim é o que nós devemos entender. 2 Coríntios 11, 6 diz: o zelo que tenho por você é um zelo que vem de Deus. Ou seja, a pureza de coração, o sentimento de coração, né? O limpo de coração é aquele que tem um zelo, que tem um carinho, que tem uma vida íntegra e sincera que vem de Deus. E aquele também que reconhece, falando assim: eu por mim mesmo não posso ser nada, eu por mim mesmo não posso fazer isso. E às vezes até se admira, né? Pensa assim: como é que as coisas podem ser desse jeito que por mim mesmo eu não faria dessa forma? Uma atitude que é possível até para pecadores, ou seja, a pessoa pode buscar e fazer, né, segundo a vontade de Deus. E isso que leva. Lucas, capítulo 8, 15 diz: mas as que caíram, na parábola do semeador, mas que caíram em boa terra, são os que, com o coração bom, que querem ter com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Vejam bem. Quando a gente vê lá na parábola do semeador, ele fala que aqueles que retêm, então, mesmo aqueles que são pecadores, porque todos nós somos pecadores, mas uns já reconhecem o pecado. Então, aqui está dizendo que, mas os que retêm, né, que é a boa terra que retém a semente, eles vão, de todo o coração e com generosidade, eles vão dar fruto, né, e vão perseverar. O Tiago faz uso desse tipo de limpeza também. Ele fala sobre isso, diz assim: ó, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês, né? Purifiquem-se de seus pecados, e vocês que são de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, você que está em pecado, purifique-se dos seus pecados, busque se limpar, se cuidar, né, de todo o coração, e diz assim: você que é de ânimo dobre, ou seja, você que é desanimado, você que uma hora está animado, outra hora está desanimado, dobre, ou seja, de dois ânimos, né, ou seja, dupla personalidade, uma hora está bem, outra hora está ruim, né, limpe o seu coração, ou seja, coloque na mão de Deus. Tiago 4, 8. A verdadeira visão de Deus não será concedida aos astutos e calculistas, que se dão a jogos desonestos ou a uma mente dupla, dobre, né? E nunca firmam, né, o seu compromisso completamente, a sua vida aos pés e à vontade do Rei, né? Nunca firmam a sua vida, o código ensinado por Jesus
para o reino. Tiago 1, 7 e 8 vai comentar muito sobre isso, dá uma lida lá. Mas aqueles que são absolutamente honestos e sinceros de coração para com Deus, estes verão a Deus. Amém? Aqueles, coloca isso no teu coração, mas aqueles que são absolutamente sinceros com Deus em seus erros, em suas falhas, em sua busca de mudança e de perfeição, estes verão a Deus. É isso que esse versículo fala. Verão. Não como os judeus no Sinai, mas no pleno entendimento do seu interior, de um relacionamento com Ele. Ou seja, muitas pessoas querem ter visões, né? Sinais. E o próprio Jesus fala assim, vocês querem ter sinais. E Jesus fala assim, o maior sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Em 3 dias eu ressuscitarei. Né? Então ele já deu o maior sinal. Os judeus queriam ver sinais, queriam que aparecesse algo, acontecesse algo. Né? Mas aqui fala que a visão que nós teremos de Deus nesta vida é um perfeito sentimento íntimo, um pleno sentimento íntimo, algo absoluto em nosso coração, de um entendimento, de um pleno relacionamento com Deus. Isso daí é o sentimento de ver a Deus. Aqueles que veem a Deus nas suas vidas e veem Deus agindo através de suas vidas e conseguem buscar dele. Nós vemos que hoje em dia o que tem descaracterizado muito o cristianismo é a falta de vontade de aprender do que Cristo veio ensinar. Não estou questionando, mas em muitas situações você vai buscar uma Bíblia que fala sobre Pentecostes, sobre espiritualidade, sobre prosperidade, sobre história, sobre algo assim que é do seu interesse, né? Do interesse humano. Mas eu vejo que como cristãos, servos do Senhor, né, Jesus Cristo, se nós queremos ter uma relação com Deus, nós precisamos aprender dele, ver o que ele realmente ensinou. Não o que o pastor está dizendo, o que os outros pastores dizem, mas o que Jesus mesmo ensinou. Busque o que Jesus ensinou. A Bíblia é difícil de ler, pastor. Pega lá Mateus 5, como a gente está conversando, e vai até o 7, e aprenda o que Jesus ensinou, né, o que o Jesus passou. É ele que nós servimos. João 3, 3, 5 diz assim, ninguém pode ver a Deus sem nascer de novo. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, né? E Nicodemos chega para Jesus e fala assim, mas como posso eu nascer de novo? Me tornar criança de novo, entrar no ventre da minha mãe? E Jesus responde, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha só que interessante. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, se você quer conhecer o reino de Deus, se você quer ver o reino de Deus, Jesus falou, ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja, da busca da purificação, da limpeza de vida, da busca da abstinência da sujeira, do que te contamina, né? E do Espírito, ou seja, daquilo que vem da alma, porque Jesus também disse, né, o nosso Deus ainda busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Não está falando em sacrifícios, em sinais, em negociatas, né? Está falando assim em espírito. Tá? Então, a água da purificação, ou seja, se purificar, buscar uma vida íntegra com o Senhor, de relacionamento íntimo com o Senhor e com os outros, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, com os outros e com Deus. E espiritualmente, não só de aparência. Ok? João 14, 7, 9 diz assim, Jesus diz, se você me conhece, né? Conhece ao Pai. Se você não me conhece, estando eu há tanto tempo com vocês, né? Não tem como vocês conheceram o Pai, né? Conhecer o Pai a Deus através de Jesus Cristo é o que nós devemos buscar. Essa revelação de Deus em Cristo Jesus. Pergunta-se ali para Jesus, né? Me mostra o Pai. Ele fala assim, estou tanto tempo com você e você não vê o Pai. Se você não vê a mim, não me conhece, então você não vai chegar ao Pai. Tá? Então, prestem atenção nisso para que nós possamos entender qual é o princípio de vida para um cristão. Que é diferente do que a gente tem visto hoje em redes sociais e em muitas palestras ou coisas sem sentido que tem passado por aí. Tá? Salmo 24, 3, 9 fala assim, quem subirá no monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Né? Salmo 24, o Salmo davídico, né? 24, 3, 4. E a resposta é bem assim, o que é limpo de mão e puro de coração.
ou seja, aquele que não contamina as suas mãos, não entra em atitude dobre, toma cuidado com as situações, porque por ter a aparência do mal, cuidado onde você coloca seus pés e suas mãos. Ah, mas não é tão ruim, não. Veja bem com quem você vai ter que fazer acordo. Tá? Qual é a intenção daquela situação que você está fazendo? Às vezes é melhor se calar ou melhor não agir. E muitos podem até dizer assim, ah, não está agindo, não está fazendo nada. Não. Analise bem a situação. Porque aqueles que entrarão e ficarão, né, no local santo do Senhor são os limpos de mão e puros de coração. Não tem como você ser puro de coração e ser sujo de mão com atitudes imundas, né? São contra a vontade de Deus. E não tem como você, com certeza, ser puro de mãos e ser sujo de coração, porque você faz o que o seu coração manda. É necessário tomar uma atitude, tá? Tomar uma posição perante as situações que vêm acontecendo na sua vida e na vida social. Tá? A palavra do Senhor fala que quando o povo dele orar, quando o povo dele jejuar, quando o povo dele assim, olhar para a face dele, fazer a vontade dele, se colocar em posição e ver que está errado o povo, né, assim ele mudará, ele sarará a terra. Né? Ele não fala assim quando os líderes. Eu acho interessante, né? Que nós temos que entender a seguinte coisa. Jesus ele não veio brigar com a dominação romana. Jesus ele não veio fazer parte de nenhum tipo de senado romano. Jesus veio ensinar o povo isso. Se colocar na presença do Senhor e buscar o Senhor e fazer a vontade dele. Tá? Porque com certeza os líderes que nascerão de um povo realmente cristão. Se você quer, verá. Pois pessoas assim, que tomam esse tipo de atitude, terão um interior limpo, puro e íntegro. Essas pessoas, esse súditos do reino, que Jesus declara neste versículo, buscam constantemente ser puros de mente, limpos de mão, puros de caráter, puros de coração. Pois o coração do cristão precisa ser como espelho, refletindo a pureza e a santidade de Deus, a semelhança de Jesus Cristo. Amém? Não sei o que você tem aprendido, mas os apóstolos ou os ensinamentos bíblicos nos ensinam muita coisa. Uma coisa interessante que eu quero passar para vocês aqui também, para estar refletindo, que nós estamos falando sobre a palavra de Deus, não o que o pastor acha. Efésios 5, 1, 4. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve nem sequer haver menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não há observância nem conversas tolas. Desculpe, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Efésios 5, 4. Ações de graças. O que é ação de graça? Uma festa de agradecimento? Ah, vamos fazer ação de graça, uma festa? Não, o pessoal tem costume de dizer não. Ação de graça, ação o que é? Atitude. De graça, o que é? De agradecimento. De agradecimento e de gratidão. Ou seja, ações de graça. Tomem atitudes de graça, de gratidão a Deus pelo que Ele fez para você, né? E de graça também para aquelas pessoas que precisam. O coração do pecador que recebe de coração a semente que transforma genuinamente e purifica dos pecados vinda do sangue de Jesus Cristo, quando esse coração se purifica e se transforma, né, e ele acredita e realmente toma posse não dessa herança ou dessa promessa só, mas sim dessa fé pelo que Jesus ensinou e dessa fé de que o que ele ensinou para os olhos humanos pode ser sofrimento, angústia e tristeza, mas que para os olhos de quem crê nele, com certeza terá prosperidade, haverá o reino dos céus. Essas pessoas são genuinamente, tá, aqueles que são limpos e puros de coração. E escolheram, bem-aventurados, escolheram um bom caminho. Né? E com certeza verão a Deus em seu caráter e em sua justiça.
Por isso, no reino de Deus, a purificação cerimonial não tem valor algum, tá? Não tem valor algum. Desculpe se alguém acha que tem. Portanto, a purificação dos pecados é exclusivamente pela fé no sangue purificador de Jesus Cristo. Ou seja, é algo íntimo, é algo de coração. Não estou questionando, tá? Mas eu quero dizer que nada que você faça externamente e não tenha interiormente, tá? Tem valor no reino dos céus. Assim, purificados e limpos de coração por Jesus Cristo, poderão ver a Deus. 1 João 3, 2, 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Sim, os limpos e puros de coração, pela fé em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós e deixou o ensinamento que fez, faz e fará, sim, estes verão a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Coloca isso no teu coração. Reflita com você mesmo. Uma das capacidades que o nosso Deus nos deixou foi sabermos e refletirmos sobre as coisas. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Preste atenção no que você tem engolido, o cristianismo que tem ensinado e que você tem vivido. Fique com Deus e Deus te abençoe.